todos, meu nome é Pedro Lenza e esse é o programa Apostila. Hoje nós vamos desenvolver o importante tema sobre a coisa julgada. O programa consiste em 3 blocos. Nesse primeiro a gente faz uma exposição sobre o tema. Em seguida nós vamos ter um debate com os alunos aqui presentes no estúdio e via internet, lá no Rio de Janeiro. E ao final vamos ter o quiz, para testar os conhecimentos. Então eu queria agradecer a presença dos alunos da faculdade Unicesp aqui, a presença do coordenador Alexandre, muito obrigado pela presença, e os meus amigos que estão via internet lá no Rio de Janeiro, do curso Meta. Sejam muito bem-vindos aí, meus amigos do Rio de Janeiro, uma honra tê-los aqui no programa Apostila. Muito obrigado, viu? Muito bem. Eu queria então que os meus amigos aqui presentes no estúdio se apresentassem. Você, como é que se chama? Meu nome é Homes. Hobbes? Homes. Hobbes. Homes. Você está em que semestres? No primeiro semestre de Direito. Iniciando. Muito animado. Muito animado. Muito bem, bela escolha. Você, como é que se chama? Sou Alexandre, estou no segundo semestre. Segundo semestre. E meu amigo, como é que se chama? Alceu, estou no primeiro semestre também. Alceu, primeiro semestre. Você é? Primeiro semestre. Primeiro semestre. E você? David, segundo semestre. David, segundo semestre. Muito bem. A proposta, então, é que a gente passe, em um primeiro momento, a analisar o tema da coisa julgada. Por que isso? Porque a proposta é que se faça o desenvolvimento de uma perspectiva da chamada coisa julgada inconstitucional. Essa é a proposta. Até que ponto a coisa julgada pode se tornar inconstitucional? Muito bem. Para que a gente desenvolva a perspectiva da coisa julgada, eu gostaria de trazer algumas premissas introdutórias aqui e falar do princípio contido no artigo 5º, inciso 35. Diz o 5º 35 que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito. Eu estou diante do princípio da inafastabilidade, o princípio do livre acesso, que também foi chamado por Pontes de Miranda de princípio da ubiquidade. Ora, o que eu quero chamar a atenção em relação ao artigo 5º, inciso 35? A evolução dentro do constitucionalismo brasileiro. E por que isso? Porque o Instituto surge no texto de 1946. É a primeira manifestação do princípio da inafastabilidade, texto de 46. E é mantido no texto de 67 e na emenda número 1 de 69. Só que quando surge pela primeira vez lá no texto de 46, mantido no de 67 e na emenda 1 de 69, a expressão dizia que a lei não poderia excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito individual. O que é que o texto de 88 tem de novidade? Ele retira o qualificativo individual. E hoje, se forem ler, lá diz, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito. Essa retirada do qualificativo individual, ela tem um sentido muito grande. Porque nós estamos entrando num momento de proteção a direitos transindividuais. E quando o artigo 5º, inciso 35, ele garante a proteção de direito, eu tenho que entender que essa proteção é do direito público de um lado, do direito individual do outro. E como diria lá Mauro Capelletti, no profundo abismo entre o público e o privado, a proteção também dos direitos transindividuais, meta-individuais ou supra-individuais, que é perspectiva dentro daquela ideia de geração ou dimensão de direitos fundamentais, de um direito de terceira dimensão, direito de solidariedade, direito de fraternidade. Vejam que o texto de 88 é o primeiro texto a conter um capítulo próprio sobre o meio ambiente. Então, há uma evolução tremenda dentro dessa perspectiva nova. E claro que o instrumento, o processo, vai ter que acompanhar essa evolução. Além do artigo 5º, inciso 35, um importante dispositivo que deve ser lembrado, e os meus amigos lá do curso Meta, lá do Rio de Janeiro, vão saber muito bem porque é novidade da emenda 45, é novidade da reforma do Poder Judiciário,
é o artigo 5º, inciso 78. O que é que diz o 5º 78? Diz que a todos, no âmbito judicial ou administrativo, estão asseguradas a razoável duração do processo e os meios, as técnicas que garantam a celeridade de sua tramitação. É o princípio da celeridade do processo. Na medida em que o Estado proíbe a autotutela e cria um mecanismo de entrega de um serviço chamado jurisdição, esse serviço tem que ser célere, efetivo, rápido. Então, portanto, o artigo 5º 78 vem nesse sentido. Ele não é novidade, porque já estava previsto no Pacto de São José da Costa Rica, tratado internacional, que o Brasil já era signatário. Então, portanto, já que o Estado ele garante o livre acesso, ele deixa claro que esse livre acesso tem que ser efetivo, tem que ser rápido, tem que ser célere. Então, portanto, estamos dentro de uma perspectiva aqui de um terceiro movimento ou uma terceira onda renovatória do processo. Passamos, então, a estudar o Instituto da Coisa Julgada. Muito bem. A coisa julgada está também prevista como direito fundamental. E a importante questão que tem que ser analisada aqui é o sentido da coisa julgada. Muito bem, se o Estado vai prestar o serviço que nós denominamos de jurisdição, por que é que existe a coisa julgada? A gente poderia lembrar a doutrina clássica, e a doutrina clássica, ela diz que prefere o ponto final do que a perpetuação da espada de Damocles. O que seria essa história de perpetuação da espada de Damocles? Diz a lenda que havia um rei numa cidade chamada Siracusa, que era invejado por alguns súditos que queriam ser rei por um dia. E em determinada situação, o rei falou, você vai ser rei por um dia. Pode ficar aqui no trono por um dia. E diz a lenda que esse súdito, ele pega uma taça de vinho, a lenda, gente, e ao tomar a taça de vinho, ele olha para cima e percebe que existia uma espada, conta a história, presa por um fio grinaldo de crina de cavalo, preso, e que a qualquer momento aquela espada poderia cair na cabeça dele, qualquer movimento que ele fizesse. Então, quando se fala que se prefere um ponto final do que a perpetuação da espada de Damocles, o que se quer é pôr um ponto final, mesmo que esteja errado. Mesmo que o quadrado dito na sentença seja redondo. Isso quer dizer, o que vale é o que foi decidido. Existe um fundamento, acima de tudo, que é um fundamento político, de estabilidade, de segurança. Depois de litigar, o que se quer é o ponto final. Mesmo que você descubra que o julgamento ele não contém a verdade. A gente, insisto nisso, o Brasil adota um critério político de estabilidade. E é esse o ponto que eu vou retomar daqui a pouco. Será que realmente essa coisa julgada ela tem que se perpetuar intocável? Ou se poderia falar até numa perspectiva de relativização? Muito bem. Para que se fale em coisa julgada, é indispensável que se observe o que a doutrina chamou de limites subjetivos e limites objetivos da coisa julgada. O que são os limites subjetivos da coisa julgada? São os sujeitos que serão atingidos pela qualidade da imutabilidade da sentença. Essa é a definição de Liebman. Qualidade da imutabilidade da sentença. Quem é que vai ser atingido? São os sujeitos que foram parte no processo, que puderam exercer, diz a doutrina, o seu day in the court, o dia na corte, dentro de uma ideia de contraditório de ampla defesa. Terceiros que não foram parte no processo não são atingidos pela qualidade da imutabilidade. São atingidos, sim, pelos efeitos naturais da sentença. E Liebman não desconhece essa perspectiva dos efeitos naturais da sentença. E como apenas o que lhes atinge são os efeitos naturais, eles podem se opor
desde que demonstrem um interesse jurídico. Muito bem. E o que seriam os limites objetivos da coisa julgada? Seria aquela matéria decidida que ficaria acobertada com a qualidade da imutabilidade. Isso seria limite objetivo. E vejam que os limites objetivos, por regra, estão definidos no pedido. A parte faz o pedido e o juiz julga conforme o pedido, nos termos do pedido. Basicamente, a gente tem, então, o fundamento político, os limites subjetivos e os limites objetivos da coisa julgada. Determinadas coisas julgadas podem ser dadas com uma cláusula que a doutrina chamou de cláusulas rebus sic stantibus. São determinadas coisas julgadas que são definidas enquanto aquela situação persistir. Então a gente tem como bom exemplo a sentença que define o pagamento de alimentos. Então você pega lá alimentos para uma criança, a necessidade e a possibilidade de pagamento, ela pode ser que ela mude ao longo do período. Então, enquanto persistir aquela situação, aquela coisa julgada, ela se mantém. Então, ela é dada com uma cláusula que nós estamos chamando aqui, e a doutrina chama cláusula rebus sic stantibus. De qualquer forma, então, nós temos a perspectiva sobre a coisa julgada, sobre o instituto da coisa julgada. Muito bem, visto o instituto da coisa julgada individual, eu começo a tentar analisar até que ponto o processo coletivo pode repercutir sobre a esfera individual. Ou seja, dada a sentença individual, transitada em julgado, até que ponto uma nova manifestação do judiciário sobre aquela matéria pode interferir aquela decisão que já transitou em julgado. Eu poderia pensar em 3 possíveis impactos de processo coletivo sobre processo individual. A primeira possibilidade que a gente coloca é a súmula vinculante, os efeitos da súmula vinculante. A segunda são os efeitos do controle concentrado, erga omnes, para todos. E, por fim, uma perspectiva de efeito erga omnes decorrente do controle difuso. Eu explico as 3. Começo com a súmula vinculante. Nós vamos lembrar, meus amigos lá do curso Meta, se preparando para os concursos, lembram disso, que a súmula vinculante, ela é novidade da emenda 45 também. Ela é introduzida pela reforma do Poder Judiciário e diz o artigo 103-A que o Supremo poderá adotar a súmula vinculante. Vejam que a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante é reservado, é exclusivo ao Poder Judiciário. Apenas dentro do Poder Judiciário, o Supremo é que pode editar súmula vinculante. Nenhum outro poder dentro, na verdade, nenhum outro tribunal dentro do Poder Judiciário poderá adotar a súmula vinculante. Uma vez adotada a súmula vinculante, ela produzirá efeitos vinculantes em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, até porque o Supremo não fica vinculado aos efeitos vinculantes da súmula vinculante, já que se ele pode editar de ofício, ele pode fazer uma revisão de ofício da própria súmula vinculante. Hoje já são mais de 30 súmulas vinculantes, vários pedidos de edição, inclusive de revisão, como é o caso da súmula vinculante que trata sobre o uso de algemas. E diz o texto que a edição, ela requer um quórum qualificado de 2/3 dos ministros. 2/3 dos 11 ministros têm que aprovar o texto da súmula vinculante. Isso quer dizer, pelo menos 8 dos 11 têm que concordar com o texto da súmula vinculante. E ela tem um objetivo muito importante, que é o de buscar a estabilidade, a segurança. Porque se existem decisões controvertidas, o Supremo, ele determina a pacificação de interpretação. Eu não vejo o risco de se violar a atividade do juiz, porque a edição de súmula vinculante ela é apenas após reiteradas decisões sobre uma questão controvertida.
não é um caso isolado, reiteradas decisões sobre a questão controvertida. E esse risco, ele deixa também de ser um risco que possa violar o próprio judiciário, no sentido de que a súmula vinculante pode ser revista. Então, esse é o primeiro instituto em relação ao qual é possível que o efeito vinculante possa repercutir sobre a esfera individual. A súmula vinculante. Muito bem. Vamos agora dar sequência a um outro instituto que poderia repercutir sobre a súmula vinculante, como a súmula vinculante repercute, que poderia repercutir sobre a esfera individual, que é ou são os efeitos do controle concentrado. Lembram que são três as análises: a súmula vinculante, o controle concentrado e a abstrativização suposta do controle difuso. Então, o segundo instituto que poderia repercutir sobre a esfera individual seriam os efeitos decorrentes do controle concentrado. O controle concentrado, o Brasil adota desde a emenda número 16 de 1965. É um controle abstrato, em tese, marcado pela generalidade, pela abstração, e uma vez proferida a sentença na ADI genérica, os efeitos são erga omnes, ex tunc e vinculante. Se a sentença não tiver ainda sido proferida, os efeitos vão vincular os demais órgãos do Poder Judiciário também na ADI genérica. A questão que se coloca é: e se a sentença já tiver sido proferida? Será que a decisão nova, a nova interpretação dada pelo Supremo, ela repercute sobre a esfera individual? Será que a coisa julgada individual se torna inconstitucional? Essa é a pergunta a ser respondida. O terceiro e último instituto que começa a ser analisado no sentido de eventual repercussão sobre a esfera individual é uma proposta que a doutrina vem desenvolvendo de abstrativização do controle difuso, que até já desenvolvemos em alguns outros programas aqui essa perspectiva da abstrativização. O que seria isso? Seria uma proposta de a decisão dada em um caso isolado, em um caso concreto, também repercutir com a eficácia erga omnes. Seria o Supremo partir de um julgamento isolado, uma situação concreta, e aquele caso já ter o efeito de vincular. Então, se eu aceito a teoria da abstrativização do controle difuso, eu estaria diante de mais uma possibilidade de suposta repercussão sobre a esfera individual. Eu já adianto aqui a minha posição. E a minha posição é no sentido de que não me parece razoável a abstrativização. No meu entendimento, apenas os dois primeiros institutos é que poderiam eventualmente repercutir sobre a esfera individual. Seja a edição de uma súmula vinculante ou os efeitos da ADI genérica. Não dá para imaginar que, a partir de um caso isolado, aquela decisão ela se estenda para todos, até porque a gente definiu muito bem o conceito de limites subjetivos da coisa julgada. É claro que, partindo de um caso isolado, o Supremo pode editar uma súmula vinculante, como fez em alguns casos importantes. Cito aqui o caso da Lei de Crimes Hediondos. O Supremo edita uma súmula vinculante, dizendo que é inconstitucional o artigo 2º. Poderia também citar um outro importante exemplo, que foi em relação à prisão civil. O Supremo edita uma súmula vinculante, dizendo que a prisão civil não mais pode ser admitida em qualquer hipótese. Então, me parece muito mais estável, muito mais seguro a edição de súmula vinculante. E aí sim, eu poderia imaginar a suposta interferência do processo coletivo em relação ao processo individual. A questão que fica é: isso é possível? Como é que fica a coisa julgada? E a segurança jurídica? Ah, mas do outro lado, professor, e a verdade da decisão dada pelo Supremo? Já que o Supremo, ele é o intérprete final. Então vamos analisar essa perspectiva de impacto do processo coletivo na vertente súmula vinculante, ADI genérica,
sobre o processo individual. Direito e garantia fundamental, marcado pela coisa julgada. Uma vez transitada em julgado, havendo o trânsito em julgado, uma vez estando marcada aquela decisão pela qualidade da imutabilidade, existe sim a previsão de um mecanismo de rescisão, que é a ação rescisória, prevista de maneira muito precisa no artigo 485 do Código de Processo Civil. E diz ali que é possível a ação rescisória quando houver violação à literal disposição de lei. 485, inciso 5. O que seria essa ação rescisória? Seria um instrumento para desconstituir a coisa julgada, por alguns fundamentos. E o fundamento seria aqui quando houver uma literal violação à disposição de lei. E parte da doutrina começou a interpretar que essa possibilidade seria quando houvesse violação de lei no sentido de violação da Constituição. Se o Supremo muda o entendimento, aquela sentença anterior, ela é uma sentença que viola a Constituição. Então, portanto, é possível se interpretar o cabimento da ação rescisória. Até porque, se de um lado existe a segurança jurídica marcada pela coisa julgada, do outro lado existe o princípio da força normativa. O princípio da força normativa significa que a Constituição tem uma força normativa e essa amplitude ela é interpretada pelo Supremo. Se o Supremo ele é o intérprete final e ele muda a interpretação primeiro está errada. Então caberia a revisão. O problema é que existe uma súmula do próprio Supremo, súmula 343, que não admite o cabimento de ação rescisória quando a questão ela era controvertida à época, preferindo a ideia de estabilidade. Só que essa súmula 343 começa a ser revista. E o próprio Supremo tem o entendimento de que ela não se aplica quando aquela questão controvertida for uma questão de natureza constitucional. Já que o Supremo ele é o intérprete final, cabe a desconstituição da coisa julgada anterior, já que existe uma nova interpretação. O problema que fica é, mas qual é o prazo para que o Supremo possa fazer essa desconstituição? A qualquer tempo, se o Supremo muda de entendimento daqui a 10 anos, a minha sentença individual não tem mais força, eu vou viver com a espada de Damocles na minha cabeça? Foi então que o próprio Supremo definiu que o cabimento dessa ação rescisória deveria respeitar o prazo decadencial de 2 anos. Havendo mudança de entendimento dentro dos 2 anos, caberia a ação rescisória com base no 485, inciso 5. E existe um caso concreto importante, que é o caso da COFINS. O Supremo, durante anos, e o próprio STJ chegou a editar uma súmula de número 276, dizia que as sociedades prestadoras de serviço, elas não teriam que recolher a COFINS. E muitas sociedades não recolheram a COFINS, a contribuição. Foi quando, então, o Supremo muda o entendimento e disse que agora tem que recolher. E o que está acontecendo? Está sendo possível o cabimento de ação rescisória para desconstituir sentenças anteriores que entendiam que não era cabível a cobrança da COFINS, desde que essas sentenças tenham sido dadas dentro do prazo de 2 anos. Então, caminha o Supremo por aceitar essa perspectiva da ação rescisória e nessa ponderação entre estabilidade de um lado, segurança de um lado e força normativa, dentro do prazo decadencial, o Supremo faz prevalecer a força normativa. Vejam que tema bastante importante do impacto do processo coletivo sobre o processo individual. Esse foi o nosso primeiro bloco do programa Apostila e eu convido a todos para discutirmos as questões no segundo bloco. E ao final o quiz. Vamos ao nosso intervalo e já voltamos. Muito obrigado. Esse é o segundo bloco do programa Apostila e passamos aos debates sobre o importante tema da coisa julgada inconstitucional. Então, eu queria saber se no estúdio nós temos alguma pergunta de alguém aqui. Como é que você chama mesmo? Alceu Dourado.
Ao seu? Por favor. A minha pergunta é em relação ao efeito erga omnes. Pois não. Porque a lei diz que o efeito erga omnes ela é oponível a todos. Certo. Eu tenho uma dúvida em relação a quando surge o concurso para a área de segurança pública, várias pessoas elas reprovam nos testes de aptidão física, vida pregressa, essas coisas assim. Aí essa pessoa, uma pessoa entra com mandato de segurança. Aí ela consegue. Aí, em relação ao efeito erga omnes, o mandato de segurança não deveria englobar todos que reprovaram nesse concurso? A pergunta é interessante. Você tem um concurso público, você tem pessoas numa mesma situação, que foram reprovadas por algum motivo, e um deles consegue uma medida jurisdicional para se manter no concurso. Interessante. Ele consegue a liminar, por força de decisão judicial, ele é aprovado, toma posse, e como é que ficariam os outros que estavam na mesma situação, que teoricamente se tivessem sido englobados pela decisão, estariam no concurso? Isso não seria injusto? É uma pergunta interessante. Mas me parece que aqui entra, se o mandado de segurança ele é proposto por um candidato, a ideia de limites subjetivos da coisa julgada. Eu estou dentro de um controle tipicamente difuso, os efeitos são interpartes. Na verdade, estou diante de um direito disponível e que, se os outros candidatos não ingressaram com aquela medida, eles, em um certo sentido, estariam abrindo mão daquele direito. Eu concordo que seria uma situação injusta a situação em si, mas do ponto de vista de técnica processual, não me parece adequado que aquela decisão, tecnicamente falando, ela se estenda. Então, cada um teria que entrar com a sua medida judicial para ver resguardado o seu direito. Então, no fundo, acho que a resposta está dentro de limites subjetivos da coisa julgada. Basicamente é isso. Mas a sua indignação, ela é muito precisa, porque, do ponto de vista do conceito de justiça, ela leva a injustiças. Muito bem colocado, mas é um sistema. Maravilha. E eu queria conversar com os meus amigos lá do curso Meta, via internet, para todo o Brasil. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? O senhor falou sobre a COFINS, mas como o Supremo mudou esse entendimento, eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco mais sobre essa questão. A questão, como é que você chama mesmo? Seu nome? Laura. Laura, a pergunta ela é muito importante, porque o Supremo vinha desenvolvendo, vinha caminhando para declarar que o fim da isenção da COFINS seria inconstitucional. Só para recordar um pouco, vamos conversar com os meus amigos aqui e os meus amigos do Brasil. Existe uma lei complementar que estabeleceu a isenção da COFINS para sociedades prestadoras de serviço. O que é isso? Veio a lei e disse: sociedade prestadora de serviço não tem que recolher a COFINS. Por uma política tributária. Exemplo de sociedade prestadora de serviço: sociedade de médicos, sociedade de advogados, constituída para aquela finalidade, não recolhiam a COFINS. Foi quando veio uma lei ordinária e revogou a lei complementar. Olha que curioso, lei ordinária revogando lei complementar. E a tese que os advogados tributaristas usavam é que lei ordinária não pode revogar a lei complementar. Inclusive, o STJ editou uma súmula 276 nesse sentido, deixando claro que o fim da isenção era inconstitucional. Só que o Supremo desenvolveu um outro raciocínio. Entendeu que, em se tratando da COFINS, ou das contribuições, existem contribuições que já estão discriminadas no artigo 195. E a COFINS é uma delas, já está discriminada. E existem contribuições que podem vir a ser criadas por lei. Aí elas são novas, é um campo residual. Para essas que já estão discriminadas, a regulamentação pode ser por lei ordinária. E para aquelas eventuais novas, tem que ser por lei complementar. Como a COFINS já está
discriminada, a lei que a criou, apesar de ser formalmente complementar, olha que curioso, é materialmente ordinária. Ela tem forma de lei complementar, mas há uma essência de lei ordinária. Por isso, a lei ordinária pôde revogá-la de modo lícito. Esse, meus amigos lá do curso Meta, foi o fundamento para que o Supremo reconhecesse como constitucional a cobrança da COFINS. E por isso que as rescisórias estão sendo ajuizadas. Bela pergunta, o tema é muito atual, parabéns. Agora, aqui no estúdio, eu tenho alguma outra pergunta? Como é que você chama mesmo? Meu nome é Holmes. Holmes, qual a pergunta? A pergunta é a seguinte: por que a sentença criminal permite a execução do dano de natureza civil, se o objeto dela é outro? Opa, gostei. Sentença criminal permite a indenização civil se o objeto dela é outro, e é outro objeto. Como é que fica, até complementando os limites objetivos? Olha que pergunta interessante. Essa ação que você está comentando, ela tem um nome, chamado pela doutrina de ação civil ex delito. Do dano criminal cabe indenização do civil, no civil. Só que no civil eu não tenho que provar o dano. O dano, ele já decorre da condenação criminal. Então eu poderia pensar que eu tenho um transporte da coisa julgada criminal para o civil. Íncita à decisão do juiz criminal está o dever de indenizar, mesmo que não tenha havido pedido. Isso que é interessante. Essa pergunta é importante porque o juiz, ele julga, e na verdade aquela decisão criminal, dentro dela já há o dever embutido nela de indenizar. Seria como se fosse um transporte, até in utilibus, como diz a doutrina do processo coletivo, da coisa julgada. Você tem ali uma situação, íncita a ela o dever de indenizar. E por isso que a pergunta é importante. O juiz, ele definindo isso mesmo sem o pedido. Tanto é que no civil, eu insisto, o que se tem que provar é nexo de causalidade entre o dano, né, o fato, né, e a ação que ensejou o crime e o dever de indenizar. Muito bem colocado. Agora eu vou conversar com o pessoal lá do Rio de Janeiro, curso Meta. Nós temos alguma outra pergunta por aí? É sobre a prisão civil. O senhor comentou que não é mais admitida a prisão civil depositário infiel. E a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 62, ainda tem previsão desse instituto. Eu queria saber qual a explicação dessa aparente contradição. Qual o seu nome? Henrique. Henrique, a sua pergunta, ela é uma pergunta que eu me faço diariamente. Como é que o Supremo fixou essa interpretação até por súmula vinculante? Eu conto um pouco da história. Vamos lá. A questão foi resolvida analisando o Pacto de São José da Costa Rica, especialmente a prisão civil do depositário infiel. E no caso, era um caso concreto, no contrato de alienação fiduciária em garantia. O que o Supremo resolveu foi que o tratado internacional chamado Pacto de São José da Costa Rica, ele foi incorporado no ordenamento brasileiro com a natureza supralegal. Olha só, supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos. A partir da emenda 45, ficou admitida a possibilidade de ingresso no ordenamento jurídico brasileiro de tratados internacionais de direitos humanos com a natureza de Constituição, desde que ele tenha sido aprovado com o quórum das emendas, que é o quórum de 3/5 em cada casa e em 2 turnos. Agora, se o tratado de direitos humanos não foi incorporado dentro desse procedimento, em razão da matéria que ele veicula, da natureza que ele veicula, ele seria incorporado acima da lei, porque ele tem uma matéria de proteção a direitos humanos. Mas, como não tem a forma das emendas, abaixo da Constituição. Portanto, a natureza supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos. O que o Supremo propõe, então? Se ele está acima da lei, toda a legislação que admitia a prisão civil, com base na Constituição, isso que é o mais importante, está com a sua eficácia paralisada.
porque o tratado paralisa a eficácia dela, então aquela regra da Constituição não tem como ser implementada. É um pouco contraditório, concordo com a sua afirmação, mas essa foi a interpretação que o Supremo adotou. Ele está acima da lei, mas abaixo da Constituição e paralisa todo ato normativo que admitia a prisão civil. Tanto é que a súmula vinculante deixou claro que é ilícita qualquer modalidade de prisão civil. Bela pergunta. E agora nós vamos ao nosso terceiro bloco do programa Apostila. Vamos ao quiz. Primeiramente um rápido intervalo, em seguida o nosso quiz. Muito obrigado. Olá a todos, esse é agora o terceiro bloco do programa Apostila e vamos ao nosso quiz. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Eu gostaria então que colocassem as perguntas para que a gente possa responder o quiz. Vamos lá? Em relação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, enquanto direito fundamental esteve sempre presente explicitamente em todas as constituições. 2. É mais abrangente que o princípio da ubiquidade. 3. Ganha importante dimensão no texto de 1988, no tocante aos direitos de terceira dimensão. 4. Surgiu pela primeira vez no texto de 1934. Agora é com vocês, podem responder. Muito bem, e a resposta correta é? 3. Vamos lá, gente. Vamos explicar isso aqui para não ficar dúvida. A primeira alternativa diz assim: enquanto o direito fundamental esteve sempre presente. Não. Nós vamos lembrar, até foi o início da exposição, que o princípio da inafastabilidade, ele surgiu no texto de 1946. Artigo 5º, inciso 35. Lembra? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão, ameaça a direito. Então ele surge no texto de 46 e se mantém até hoje. Por que a 2 está errada? Porque o princípio da inafastabilidade é o princípio da ubiquidade na expressão de pontos de Miranda, é a mesma coisa. É pegadinha para confundi-los. 3. Ganha importante dimensão no texto de 88 no tocante aos direitos de terceira dimensão. De fato, quando se retira o qualificativo individual da expressão direito, eu estou pensando em proteção a direitos transindividuais dentro de uma ideia de terceira dimensão. Direitos de solidariedade, de fraternidade. E a 4 está errada porque surgiu no texto de 46. Tudo bem, gente? Mas não vamos desanimar. Vamos à próxima pergunta. Qual é? Em relação ao princípio da celeridade processual, 578, é novidade prevista explicitamente a partir do texto de 88? Garante a celeridade processual acima de qualquer outro direito fundamental? Não está assegurado para o processo administrativo, tendo em vista o sistema brasileiro dual ou dualista. E 4, previsto na reforma do Poder Judiciário, já tinha previsão no Pacto de São José da Costa Rica. Estão prontos? Vamos respondendo? Essa tá fácil, essa eu falei na aula, hein? E a resposta correta é? 4. Foi falada na aula, hein, gente? Foi falada na aula. Por que a 1 está errada? Porque não é novidade do texto de 88, surgiu com a reforma do Poder Judiciário, com a emenda 45. A 2 está errada por quê? Porque garante a celeridade acima de qualquer outro direito fundamental? Não, aqui nós estamos diante de uma colisão de valores. De um lado eu tenho a verdade, e o Judiciário tem que buscar a verdade. E de outro eu tenho a celeridade. Eu tenho que encontrar um equilíbrio entre a prestação rápida, mas a prestação efetiva, que busca a verdade. Então, ele tem que ser ponderado. E, às vezes a rapidez ela vai ter que deixar um pouco de lado a certeza. É o caso de uma tutela de urgência, uma cirurgia de vida ou morte, que o juiz tem que dar a tutela antecipada, senão a pessoa morre. Então, tem que ser visto à luz de uma ponderação. E a ideia de celeridade, ela está garantida também no processo administrativo. Por isso que a 13 está errada. Muito bem, vamos agora à próxima questão.
Em relação à coisa julgada, o texto de 88 tem preferência pela verdade real, admitindo assim a reabertura da questão a qualquer tempo. O limite subjetivo, limitado às partes do processo, é regra absoluta. O texto de 88 adotou o fundamento político para a sua previsão. E o Código de 73 afasta-se da teoria de Lieberman. Vamos lá, podem votar. Vamos lá, vamos à resposta então. E a resposta correta é a número 3. O texto de 88 adotou o fundamento político. É o fundamento político. É a ideia de pôr um ponto final do que é a perpetuação da espada de Damocles. Perfeito, gente? Próxima pergunta. No tocante à súmula vinculante agora. A prevalência da experiência dos países de civil law. 2. A reforma do judiciário inaugura a previsão do efeito vinculante em relação às decisões do Supremo. 3. A partir do seu advento foi imediatamente aplicada, tendo em vista ser o artigo 103-A norma de eficácia plena. E 4. O STF é o único órgão do judiciário que a editará. É com vocês. Vamos lá? A resposta correta é 4. Ah, professor, mas você não desenvolveu todas as perguntas aqui, por isso que eu não fui muito bem. Calma. Por exclusão a gente poderia responder. Eu falei e deixei claro que o Supremo é o único órgão do Judiciário que edita a súmula vinculante. Tanto é que os efeitos são vinculantes em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Vamos para a próxima, gente. Qual é a próxima pergunta? Ainda no tocante à súmula vinculante. Havendo descumprimento de súmula vinculante, poderá ser utilizada a reclamação diretamente ao juízo de primeiro grau da Justiça Federal. 2. O uso da reclamação contra ato da administração pública depende de esgotamento da via administrativa. 3. A súmula vinculante só poderá ser adotada por quórum qualificado de 3/5, o mesmo das emendas. E 4. A súmula vinculante não poderá ser adotada de ofício pelo Supremo. Vamos? Concentração é com vocês. E a resposta correta é a 2. O uso da reclamação contra ato da administração depende de esgotamento da via administrativa. Por mais estranho que pareça isso, é o que está previsto na lei. E o Supremo entende como constitucional esse esgotamento. Vamos lá, gente? Vamos então à nossa próxima pergunta. Em relação à súmula vinculante, para não desanimar, hein? O efeito vinculante atingirá o próprio Supremo, que não poderá rever a decisão. 2. A sua implementação dependia de lei, tendo em vista ser o artigo 103-A norma de eficácia limitada. 3. O cancelamento depende necessariamente de provocação pelos legitimados da ADI. E 4. A súmula vinculante revoga a lei em sentido contrário. Estão prontos? Podem votar. E a resposta correta é 2. Aliás, essa resposta correta eu acho que eu já respondi na pergunta anterior, hein? Quem ficou atento ia responder. Eu percebi ali que o meu amigo câmera aqui, ele já respondeu corretamente. Parabéns, viu? Ele não fez direito, mas respondeu. Tá atento, nosso amigo aqui do estúdio. Parabéns, gostei. Vejam bem, é de fato uma norma de eficácia limitada que depende de lei. Maravilha, gente? Próxima pergunta. Em relação ao impacto das decisões com efeito vinculante, as decisões individuais jamais poderão ser desconstituídas, tendo em vista o princípio da segurança jurídica. 2. Havendo interpretação controvertida nos tribunais, diante de novo posicionamento por parte do Supremo, não caberá ação rescisória. 3. A coisa julgada inconstitucional poderá ser desconstituída em razão do princípio da força normativa da Constituição. E 4. As decisões individuais jamais poderão ser desconstituídas, tendo em vista a ideia de verdade real. Agora é com vocês, vamos à resposta.
resposta correta é a número 3. Por que a 1 está errada? Porque as decisões individuais não é que jamais poderão ser desconstituídas, poderão ser desconstituídas. Eu vou insistir, é estilo de pergunta de verdadeiro ou falso de concurso. Jamais, quase sempre, quase nunca, sempre, necessariamente, o jamais, tomem cuidado com essas afirmações absolutas, porque ela pode sim ser desconstituída em razão de uma ponderação. 2. Havendo interpretação controvertida nos tribunais, diante de novo posicionamento por parte do Supremo, não cabe ação rescisória. Cabe ação rescisória e nós vimos que a súmula 343 está afastada, porque o Supremo diz que deve prevalecer o princípio da força normativa. E o 3, então, está respondido, a ideia de força normativa, e o 4 está errado, porque as decisões jamais poderão ser desconstituídas, poderão dentro de uma ideia de ponderação, conforme a gente verificou, dentro de uma ideia de nova interpretação, dentro do prazo decadencial de 2 anos, conforme exposto. Muito bem, a próxima pergunta. Em relação às decisões com efeito erga omnes, as decisões individuais já transitadas em julgado não serão jamais atingidas. A coisa julgada inconstitucional poderá ser desconstituída dentro do prazo decadencial de 2 anos. Os efeitos da súmula vinculante não se aproximam dos efeitos da ADI genérica. 4. Não serão admitidas, tendo em vista o princípio que garante o day in the court. Vamos lá, respondam. Concentração. E a resposta correta é a número 2. A coisa julgada inconstitucional poderá ser desconstituída dentro do prazo decadencial de 2 anos. Esse é o limite dentro até de segurança, conforme nós desenvolvemos. Maravilha, gente? Agora vamos à nossa próxima pergunta. No tocante à coisa julgada, a cláusula rebus sic stantibus mostra-se inconstitucional. 2. A cláusula rebus sic stantibus impede o trânsito em julgado da primeira decisão. 3. A cláusula rebus sic stantibus justifica a revisão da sentença que fixa alimentos. E 4. A cláusula rebus sic stantibus justifica o transporte in utilibus da coisa julgada. Por favor, respondam. Vamos lá. E a resposta correta é a 3. Nós desenvolvemos em aula a ideia da ação de alimentos. Então você pega um jogador de futebol muito famoso hoje, eventualmente ele tem que pagar alimentos para um filho, está no auge da carreira, ele deixa de ter aquela situação financeira, a sentença dos alimentos pode ser revista. Aquela primeira sentença transitou em julgado, agora você tem uma nova situação, uma outra situação que vai rediscutir os alimentos. Vamos então à nossa última pergunta do quiz. Em relação à coisa julgada, os embargos rescisórios do artigo 475-L, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, não devem observar qualquer prazo decadencial. 2. A mudança de entendimento pelo Supremo em relação a COFINS não pode justificar a cobrança de valores pretéritos. 3. Aquele que já tinha decisão reconhecendo a inconstitucionalidade da COFINS não terá que recolher a referida contribuição a partir do novo posicionamento. E 4. O recolhimento da COFINS era obrigatório, mesmo diante de súmula em sentido contrário editada pelo STJ. Vamos às respostas. A 4 está correta. Mesmo que havia uma súmula dizendo que não tinha que recolher o tributo, se você não moveu a sua ação, você tem que pagar. É o dever de pagar tributos. É mais ou menos aquela pergunta do nosso amigo aqui. Se você não se movimentou, o direito não vai te dar aquilo. Então não é porque havia súmula que você não tem que pagar. Aquele que entrou com a ação estava resguardado. Aquele que não entrou tem que pagar. Tanto é que a Fazenda Pública vai cobrar
5 anos para trás. Aí a grande problemática. Muito bem. Agora chegou o momento de divulgarmos o ganhador do kit apostila. Antes disso, eu queria dar um abraço lá para os meus amigos do curso Meta, que nos ouvem via internet, do Rio de Janeiro para o Brasil. E vocês, como é que foram aí? Tudo bem com vocês, gente? Tudo ótimo, professor. Maravilha, viu? Foi um prazer enorme e muito obrigado pela participação de vocês. Foi tudo ótimo, professor. Que bom, viu? E o vencedor aqui no estúdio foi o Alexandre. Beleza, Alexandre? Muito bem. Olha, até me permita, você está no primeiro semestre? Segundo semestre. O tema da coisa julgada, um tema tão complexo. O Alexandre acertou 80% das perguntas. Parabéns, viu, Alexandre? Obrigado. Maravilha. Olha, mas veja bem, aquele que não foi muito bem, eventualmente, não tem que desanimar. Não é para desanimar. A gente não está numa competição aqui, nós estamos, né, num programa educativo que tem uma missão de discutir os temas. Então, não desanimem. E eu queria, então, agradecer aos meus amigos aí do Brasil, que nos assistem, dizer que é uma grande honra, dizer apenas que isso sirva de estímulo aí para os concursos de vocês. Se sonharam, que não deixem de sonhar esse sonho sonhado, que continuem firmes na luta e o dia chega. Contem com um amigo na trajetória de vocês, sucesso e não desistam jamais. Esse é o programa Apostila, eu sou o Pedro Lenza e muitíssimo obrigado pela atenção de vocês.